Bom dia, gente. Continuando aqui a leitura do Homo Deus, do Yuval Harari, as previsões aqui que ele fala sobre o fim do trabalho, certo? É muito complicado, viu? Assim, para resumir, né? As megacidades, né? Cidades como, no caso do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, as capitais, elas são aglomerações gigantescas, né, de pessoas, consequências da Revolução Industrial, certo? Que concentra ali empregos no setor de serviços ou na indústria e tal, né? Então, desde a Revolução Industrial, que as megacidades vão surgindo pelo mundo, a partir do momento que aquela nação se engaja no capitalismo, seja como capitalismo industrial ou até mesmo na fase do capitalismo de serviços, né? Que é o que prevalece no Brasil de hoje, setor de serviços. Aí o Yuval Harari fala da possibilidade da substituição da mão de obra humana por inteligência artificial, certo? Por exemplo, é possível você colocar computadores ou máquinas, né, computadores numa sala de aula, ensinando matemática, ensinando história, ensinando geografia, biologia, qualquer uma das disciplinas humanas, e eles são muito mais interativos e inteligentes do que professores humanos, certo? Como também advogados, certo? O advogado, ele, quando ele vai defender a causa, ele lê processos que são semelhantes ao que ele vai defender, né? E a partir daí ele tira lá a sua estratégia de defesa. Uma inteligência artificial, uma IA, né? Vou chamar de IA, faz isso em segundos e ela rastreia todo o escopo, né, da área jurídica que já aconteceu no Brasil e no mundo, se quiser, em todas as épocas, e é atualizado em tempo real, certo? Então ela faria uma defesa muito mais eficiente. Substituição de motoristas, por exemplo, se colocassem computadores que já tem, né, nos carros modernos, em todos os carros, então assim uma só IA seria capaz de guiar todo o tráfego de uma capital, evitando engarrafamentos, evitando acidentes e tal, porque não iria acontecer, por exemplo, uma batida, porque todo o tráfego seria guiado por uma só inteligência, uma só IA. E aí, para que ter motoristas? Motoristas humanos geram acidentes, então essas pessoas são demitidas. O setor de serviços também, né? Médicos, eu fiquei chocado, né, com o fim da maioria das vagas para médicos no futuro. Ele fala, claro que ele fala de países de primeiro mundo, né? Estados Unidos, Europa, Canadá, etc, né? Então, assim, uma IA pode ter armazenada todo o seu... Primeiro, ela tem o seu genoma, certo? Ela sabe todo o seu DNA. As doenças às quais você é suscetível, certo? Ela pode ter armazenado o genoma de toda a sua família, de todos os seus parentes e até de todos os seus amigos, de quem você teve contato. Aí ela vê as doenças que você é suscetível e faz um diagnóstico muito mais preciso, certo? Ela pode perfeitamente interagir com o sistema aéreo e ver se você viajou em pouco tempo, em um mês ou um ano, num curto espaço de tempo, para alguma região que tenha alguma doença epidêmica, e etc. Se você teve contato com uma população que tem isso, né? Ou que alguém do seu contato adquiriu alguma dessas doenças, isso é em minutos, cara, certo? E ela pode rastrear todo o seu repertório médico, não é? E ver qual é o melhor diagnóstico e a melhor medicação, a melhor medida a ser tomada. Nenhum ser humano se compara a isso,
não é nem uma dezena de médicos, ela faria isso em minutos. Então, essa IA, as IAs, as inteligências artificiais, vão se propagar lenta e gradualmente por todos os setores da vida humana, desde as bolsas de valores, passando pela educação, pelo trânsito, pelo setor de serviços em geral, não é? Substituindo a mão de obra humana. Então, o trabalho, né, em massa, né, o trabalho manual, né, o trabalho na linha de montagem não será mais humano, será feito por IAs, que vão gerar um grande problema, né? Multidões e multidões, bilhões de pessoas no planeta que serão, que ele chama, né, o Yuval Harari chama de multidões inúteis, e não vão servir para nada, né, nem para explorar a mão de obra, porque nenhuma indústria, nenhuma empresa vai querer pagar salários tendo IAs para ocupar aquelas funções. Até, ó, é tão grave que uma IA que diagnostica doenças, ela pode fazer o diagnóstico e simular, por exemplo, ela vai dizer para aquela pessoa que ela está com câncer, né? Ela está com câncer e que tem que se cuidar. Ela simula afetividade para aquela pessoa, carinho e afeto, né? Como se ela se importasse, ela fosse um ser humano sensível, sendo uma coisa artificial, né? Então, assim, não há nenhuma característica do ser humano que ela não possa simular no atendimento, certo? Aí, assim, aí essa extinção do trabalho, né, em massa, vai haver essas multidões de miseráveis, de inempregáveis e etc, né? Vai ser um mundo apocalíptico no futuro, por essa previsão aí, certo? O desmonte dos conglomerados urbanos, das megacidades, das regiões metropolitanas, né, que não vão ter mais como sobreviver, porque desde a Revolução Industrial, o trabalho, seja na indústria ou no setor de serviços, vem sendo substituído pelo trabalho rural, né, onde as pessoas viviam da agricultura, eram autossuficientes, plantavam o próprio alimento e tudo mais. Aí isso não vai mais sustentar a sociedade, a civilização. O mundo vai desmoronar, as megacidades vão desmoronar, certo? Aí o que vai acontecer, né? A resistência, como é que a sociedade vai resistir a isso, certo? Vai haver resistência, claro, né? Primeiro, já tem aí resistências, né? As religiões neopentecostais são uma forma de resistência ao desmonte da civilização, da empregabilidade, né? Das organizações humanas, da solidariedade humana, tudo isso está sendo desmontado, certo? Como eu já expliquei, através da substituição do trabalho, né? Do desmonte do estado de bem-estar social e das leis de proteção ao cidadão, coletivamente falando, certo? Então, essas religiões, elas são uma forma de alienar as massas do debate político. A república moderna, a democracia, né? A democracia liberal, criada no pós-guerra, vem até do século XIX, né? Mas ela se difundiu no mundo ocidental e em algumas outras áreas do planeta no pós-guerra, certo? Principalmente aqui na América Latina e etc, né? Essas repúblicas liberais, né? Chamada república burguesa e etc, né? Elas vão colapsar, certo? E vai haver, assim, o desencorajamento das massas na participação política. As democracias vão desaparecer, substituídas por governos totalitários, né? Ou então por governos que são distantes. Tanto faz a população votar como não votar. Sempre vai ter o mesmo grupo. Aí você coloca, por exemplo, 5 candidatos a presidente. Todos os 5 são engajados com o sistema, são liberais ou neoliberais, para não ter a opção, certo? E assim é também no parlamento, no Congresso, certo? Nos governos estaduais. Todo partido que surgir, que proponha um contradiscurso, esse partido, primeiro, ele não tem condição financeira de sobreviver, ele não é financiado, né? Porque é muito caro manter essa máquina partidária, financiar comícios,
divulgações e etc., né? Panfletagem e engajamento. E depois a grande mídia e o sistema como um todo pega essas lideranças e destrói eles, desmoralizando a biografia desses homens e mulheres, né? Desencorajando a união, a solidariedade dos trabalhadores e dos pobres, da classe média baixa em geral. Isso é desencorajada. E assim, ao mesmo tempo, é encorajado uma espécie de participação política que é anômala ao contexto, né, aos problemas do momento, que é as igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais, além de serem nichos que produz um tipo de reação à modernidade, não é? Daí a pauta moral, a pauta sexual, elas também são uma forma de participação política que não propõe nenhuma saída real, né? A saída é no egoísmo, é no individualismo. Eu estou bem, Deus está me compensando, eu estou ganhando bem, e a multidão de gente faminta que se foda essa multidão de gente, isso não é problema meu, certo? Então é o egoísmo, é o individualismo. Não tem mais a solidariedade do cristianismo, a ideia de que todos são irmãos em Cristo e que um tem que ajudar o outro. Tem dentro do grupo daquela igreja de bairro, ali tem 500 pessoas ou 1000 pessoas, elas são solidárias entre si ali, certo? Dão emprego, se tem um empresário que faz parte da igreja, ele dá emprego a uma pessoa que é da mesma igreja, que está desempregada, e todo mundo paga o dízimo, e eles se ajudam, mas eles querem que o resto do país, que não é daquela igreja deles, se foda. Certo? Este é o individualismo e o egoísmo. Eles não têm uma visão de classe, eles não têm uma visão de país, nem uma visão de humanidade, não são solidários. Então isso é um tipo de reação, é um tipo de reação política, certo? Que é como a metáfora da avestruz, né? Que enfia a cabeça no buraco para não ver o leão. Solucionou o problema do leão, se escondendo a cabeça no buraco. Então, isso vai gerar, né, o desmonte do trabalho, né, em massa, né, vai gerar uma anarquia social muito grande, violência, né, tráfico de drogas, prostituição, enfim, tudo isso aí, anarquia social, certo? Eu até anotei aqui no meu caderno, por isso que eu estou olhando aqui para me lembrar dos tópicos. E vai haver uma violência generalizada e uma política de armamento da população. E o Bolsonaro já faz isso no Brasil, o Trump faz isso nos Estados Unidos, o governo americano sempre fez isso, né, de deixar a população ser responsável pela sua própria defesa, né, sem se preocupar com isso, armá-la. E isso vai alimentar o carrossel de violência, né, de anarquia, enfim, esse ambiente de anomia social, né? O tráfico de drogas vai ser uma área que vai empregar, né? O crime organizado, né? De certa forma, as milícias cariocas que tem no Rio de Janeiro, né? Que chegaram até eleger presidentes, elegem deputados, elegem vereadores, e financiam, né, políticos de vários escopos. Essas milícias, elas já são crime organizado. Será uma das formas de reação da sociedade e para o crime e para a informalidade. O Bolsonaro é isso um pouco, certo? Você abandona o escopo das leis, você abandona as instituições e age como um miliciano, não é? Ali você pode matar, né? Ali você pode dominar um bairro e informalmente ganhar uma eleição aterrorizando a população ou oferecendo proteção contra outros criminosos e etc, né? Então isso é uma máfia, isso é uma organização informal, é uma forma de reação ao desmonte da civilização, certo? E vai haver o fim ou o ataque aos alicerces dos direitos humanos, a ideia de que o ser humano é digno, que a vida humana tem que ser preservada, né, que a vida humana não tem preço, essas ideias aí que vieram vem de Jesus, né? Mas que foi amadurecida, principalmente institucionalizada no Ocidente, com a Revolução Francesa, né? com o compêndio das leis que nasceram a partir daí, né? Dos direitos humanos. Tudo isso vai ser jogado no lixo e vai haver uma desumanização, certo?
uma autorização para polícias, para forças militares ou forças paramilitares exterminarem as populações, grupos que estão em situação de miséria ou praticando furtos ou vendendo drogas ou se prostituindo. Esses grupos desesperados, eles vão ser desumanizados. Não tem nada demais a polícia chaciná-los, eliminá-los, ou o cidadão armado metralhá-los, assassiná-los, né? Daí as grandes vítimas serão os periféricos, os negros, os pobres em geral, certo? Isso será normal, será considerado uma espécie de faxina na sociedade. Aí o fim do estado do estado de bem-estar, o Estado se preocupar com dar saúde para a sua população, dar educação, gerar emprego, gerar desenvolvimento, esse Estado vai deixar de existir, certo? Vai deixar de existir o estado de bem-estar social. Então, com a desumanização, aí uma das formas dessa política agir, né, de gente como o Bolsonaro, o Trump e tudo mais, mas principalmente o Bolsonaro é o nosso melhor exemplo, através do que alguns autores chamam de necropolítica. O que é a necropolítica? O Hitler, na Alemanha nazista, quando ele quis eliminar os indesejados de lá, que eram os judeus, os ciganos, os homossexuais, os idosos, os doentes em geral, ele segregou essas pessoas em campos de concentração para deixá-las morrer lentamente, por inanição, enfim, de várias formas, né? Então, isso é o nazismo. Na necropolítica contemporânea, você não faz nada, você não faz isso porque isso é muito duro admitir, mas você abandona os miseráveis para morrer de desemprego, né? Não tem como sobreviver, aí vai roubar e é eliminado, né? Você tem uma polícia que os elimina, você tem uma política de encarceramento em massa, você tem uma política de repressão, você tem uma política de tráfico de drogas que elimina essas populações, e você vai ter também, né? Porque o Estado vai recuar da assistência, né, vai recuar da sua solidariedade, da sua preocupação com o bem-estar da sua gente, do seu povo, você vai deixar as doenças agirem, né? Tuberculose, os vários tipos de pneumonia, ou atualmente, né, o Covid e tudo mais, isso aí vai matando principalmente essas populações indesejadas, né? Os inúteis, que o Yuval Harari chama. Isso aí será a necropolítica. As massas miseráveis, ninguém tem solidariedade por elas, porque é daí que saem os ladrões, é daí que saem os criminosos, é daí que saem os desordeiros, a mentalidade conservadora, né? Pensando isso, estou reproduzindo essa mentalidade. Então vamos deixar, através da necropolítica, essas populações à míngua, elas vão se destruir, né? Através da violência de grupos internos dessas populações, né? Seja de torcidas organizadas, seja dos lutas de gangues, né? Lutas de criminosos, de traficantes entre si, etc., né? Ou o próprio cidadão pobre e tal se defendendo de ladrões, ou o próprio ladrão eliminando uma pessoa da mesma situação quase que ele, né? Então essas populações vão se devorar como cães, vão se eliminar como cães. E o discurso mais atuante, primeiro se nega a política, né? Se nega os políticos, se nega os sindicatos, e se nega a democracia, nega-se a esquerda, e você coloca no lugar as igrejas neopentecostais. O Edir Macedo, o Silas Malafaia, o Marcos Feliciano, o Valdomiro Santiago, essas pessoas tomariam o lugar da política. Então isso aí é a necropolítica, a previsão para o futuro. Querem uma saída para isso? Eu também estou procurando.